Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e a gente vai falar hoje sobre a relação das lutas e os veículos midiáticos, ou seja, a relação entre as lutas e também a mídia, seja ela impressa, né, a internet, enfim. Aqui nessa imagem a gente pode ver que está acontecendo uma luta, né, ali no ringue, uma luta de boxe, então a gente consegue identificar esses elementos. E olhem quantas pessoas que tem, desde lá de baixo até lá em cima, de espectadores para assistir essa luta. Então, a gente pode já pensar que essa luta, a gente pensa já num espetáculo quando a gente fala de luta. E qual é o objetivo dessa nossa aula? Que vocês consigam compreender a influência da mídia, ciência e a indústria cultural nas práticas corporais, principalmente da indústria cultural nessa prática das lutas. Agora, para a gente refletir um pouquinho, quais eventos de luta você já viu na televisão? Você já viu algum evento de luta na televisão? Alguma vez você já se programou para assistir ou simplesmente estava passando os canais e você assistiu e falou, nossa, que legal, vou assistir essa luta. Seja em eventos como nos Jogos Olímpicos ou que acontecem aí, aparecem de vez em quando na TV. Você acha que o lutador ele tem um bom salário? O que vocês acham? Que o lutador ele ganha bem? Ah, professor, eu acho que o lutador ele ganha bem. Todos os lutadores eles ganham bem? Isso é influenciado pela mídia? O que vocês acham? Que a mídia tem alguma influência com relação ao salário desses atletas? Vamos ver o que vocês acham no final da aula. Então vamos lá. Tanto a tela da TV quanto do computador, por exemplo, tem a capacidade de provocar estímulos sensoriais e psíquicos nos seus respectores. Então, olha lá. Então ela tem a capacidade de provocar esses estímulos, tá? Agora vamos falar um pouquinho, né, através desses autores, a gente vai falar um pouquinho dessa definição aqui científica com relação a isso. Os programas esportivos, eles são hoje no mercado televisivo um aliado das redes de televisão, fator importante na audiência das emissoras. Então vamos lá, os programas esportivos, eles têm influenciado, é um fator bem importante nas emissoras da TV, tá? Observa-se então um crescimento na divulgação desses programas em todo o mundo, principalmente pelo esporte espetáculo. Então as donas das emissoras, elas verificaram que muitas pessoas gostam de assistir esses programas televisivos, né, e esportivos. Então o que elas fazem? Elas investem bastante dinheiro, levam bastante apresentadores, né, levam as pessoas ali para narrar o jogo, muitas pessoas. Vocês devem visualizar isso quando vocês estão assistindo algum evento esportivo. Então isso por quê? Por conta desse esporte espetáculo que faz com que a massa assista e traga, consequentemente, mais audiência. Para tanto, a indústria midiática contribui decisivamente pela força do apelo imagético e por seu efeito multiplicador, para que essas interpretações se tornem familiares e sejam incorporadas à cultura esportiva. Então eles tentam trazer isso para dentro das casas das famílias, e que isso seja se torne um pouco familiar, conhecido, que aquilo entre naquele contexto, tá? E aí isso vai ser incorporado àquela cultura esportiva, né? Então ele vai aumentando cada vez mais. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Reflita sobre como a mídia ela consegue atrair telespectadores nos eventos das lutas. Como que ela faz para atrair tanta gente nos eventos das lutas? Aqui eu vou deixar a imagem para vocês pensarem lá e responderem. Já voltamos.
E aí, como que vocês acham que eles conseguem atrair tantos telespectadores nos eventos das lutas? Então, tornando um pouquinho isso, né, um evento gigantesco, né, trazendo isso para a realidade das pessoas, a gente simplifica a resposta. Para conseguir atrair a atenção do público, a mídia ela divulga as lutas, né, de um modo espetacular, para produzir uma identidade entre o espectador e o evento esportivo. Então ela traz a luta, olha lá essa imagem aqui também, ela traz a luta como um evento espetacular. Então as pessoas elas querem ver e ela tenta fazer com que as pessoas se identifiquem com aquilo ali para que ela almeje assistir cada vez mais esse evento esportivo. Tá? Então assim é uma das formas em que ela faz com que as pessoas sejam atraídas para esses eventos de luta. Olha lá, esse atleta aí é conhecido, vocês conhecem esse atleta? Sabe de quem é esse atleta aqui da imagem? Então vamos lá, pense aí, depois a gente traz a resposta no finalzinho da aula. O atleta superstar, né, que é o atleta superstar? É um atleta conhecido, um atleta superstar, né, ele é a estrela. É valorizado comercialmente como espaço publicitário, por onde podem ser vinculadas as mensagens dos patrocinadores. Divulga-se o campeão e, junto com ele, uma imagem símbolo valorizada socialmente de saúde, força, poder, né, dinheiro, fama, vitória e também prestígio. Então, falando um pouquinho sobre essa lâmina aqui, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Pode ser vinculadas as mensagens de patrocinadores. Professora, como assim? Como é que a gente faz essa vinculação? Então, ele, que é um atleta conhecido, que é o McGregor, né, vamos dar a resposta já. Por exemplo, quando ele faz a propaganda fazendo a barba dele, né, que é bem conhecida, então quando ele está fazendo a barba, ele utiliza uma Gillette tal, e ele faz a propaganda dessa Gillette. Consequentemente, as pessoas que se identificam com ele, que gostam dele, porque ele é um superstar, eles vão querer também comprar Gillette tal para chegar mais próximo não que vai ficar igual a ele, né, mas que façam as mesmas coisas que eles, tá? Então aqui, ó, como uma imagem símbolo, então é valorizada socialmente, a saúde, muitas vezes a saúde, força, poder, muitas vezes o poder, né, o atleta ele aparece com um carro lá importado, e daí aquelas crianças que, por exemplo, aparece um jogador de futebol com um carro importado, aí aquelas crianças que jogam futebol na rua querem ser aquele atleta para que um dia tenham aquele carro importado que o atleta tem. Né? Então isso é tudo a identidade que eles vão criando, né, através da sua fama, tá? E muitas vezes, infelizmente, alguns atletas, né, eles não trazem, né, bons exemplos, né, e, consequentemente, as crianças também vão levar maus exemplos, e isso não deveria acontecer no esporte, mas às vezes acontece, tá? Infelizmente. O papel da mídia é mostrar e idolatrar alguns pouquíssimos atletas, então são poucos atletas que conseguem essa fama, tá? Através do esporte e fazer com que eles passem a servir como modelos para outros milhões de pessoas que tentarão em vão esse mesmo sucesso. Não é um slide para desanimar quem está buscando ser essa pessoa, muito pelo contrário, a gente tem que ser realista. Então são poucos os que conseguem atingir a fama, né, ser esse superstar. Isso não é impossível, né? Você que está aí assistindo a aula com certeza consegue. Só que são poucos os que conseguem, porque depende de dedicação, né? Você tem que ter ser regrado com relação a horários, alimentação, treinamento e tudo mais, tá? Então aqui, ó, tem vários lutadores, né, que são bem conhecidos nos seus contextos. Com certeza vocês, quem gosta, por exemplo, de MMA, a hora que observa essa imagem aqui, né, com esses 6 atletas, já identifica, esse é tal atleta, esse é aquele outro. Né? Então, são atletas muito conhecidos nos seus contextos, tá? E muitas pessoas tentam chegar aonde eles chegaram, né? Ou onde eles estão. E a gente chega no segundo exercício. Uma pergunta, uma reflexão para vocês. A mídia, ela pode agir positivamente e negativamente na carreira de um lutador? Como que isso pode acontecer? Vocês acham que ela pode agir negativamente ou positivamente na vida de um atleta que luta? O que vocês acham? Como que isso acontece? Já voltamos.
o que vocês acham? Ela pode agir negativamente, positivamente? Sim, ela pode agir positivamente e negativamente. Como que isso pode acontecer? Às vezes pegar uma imagem num contexto, né, em que ele está, por exemplo, nas suas férias, enfim, vamos citar um exemplo aqui, né? Aí pega uma imagem fora do contexto e joga na mídia, para que esse atleta, geralmente são os paparazzi que fazem isso, né? Buscam ali a imagem em que vai causar um efeito na população, né, nas pessoas que gostam daquelas pessoas ou que não gostam também. Então pega essa imagem ou pega um recorte da sua vida, expõe na mídia e faz com que isso fique cada vez maior, né, engrandeça e consequentemente pode manchar a carreira de um atleta. E positivamente também, mesma coisa, pode pegar uma imagem lá do atleta, por exemplo, vamos pensar no Djokovic, né, ele tá lá, tem um jogo dele que ele tá, um atleta, vamos falar do tênis, tá super sol, um sol gigantesco e ele pega o guarda-chuva e ele chama o boleiro para ficar do lado dele embaixo do guarda-chuva. Foi uma imagem assim, bem conhecida, uma imagem conhecida no meio do tênis, que super legal, que atitude bacana o atleta teve. Também tem o caso do mesmo atleta quebrando o raquete, que daí é uma imagem negativa. Então, pode sim, positivamente e negativamente, né, influenciar na vida dos atletas. Falando um pouquinho sobre o fenômeno MMA, que são as lutas, né, que são as lutas em que são utilizadas artes marciais mistas, tá? São artes marciais que eles vão incluir golpes de luta em pé e técnicas de luta no chão, né? Jiu-jitsu, então eles utilizam técnicas de qualquer arte marcial, das artes marciais mistas, tá? Claro que existem algumas proibições, não pode fazer tudo do MMA, MMA pode tudo, não. Vale tudo, não vale tudo, não vale tudo, na verdade, tá? Tem algumas regras em que não podem muitas coisas, tá? Ao vermos uma luta de MMA pela TV, essa é a maneira como o esporte chega à maioria dos seus fãs. Então, o MMA, ele chega, na maioria das vezes, através da televisão, né? Para quem gosta de assistir. É como se pudéssemos senti-la em toda a sua intensidade, como se os lutadores dentro do octógono fossem nossos avatares, extensões de nós mesmos. Olha só, esses autores, eles estudaram isso. Então, para os fãs, dentro do octógono, que é o local onde eles realizam a luta, é como se as pessoas que estão ali lutando, eles fossem avatares, né? Avatares ou a extensão, ou seja, a extensão das pessoas que estão assistindo. Né? Às vezes vocês devem ter visto alguém assistindo luta de MMA e às vezes o tio ali está assistindo e está dando soco junto com o cara que está lá na televisão, né? Então aqui uma imagem para vocês acompanharem, né? Um atleta brasileiro, Anderson Silva ali. Essa é uma luta de MMA. Representa uma mistura de técnicas e fundamentos de várias artes marciais que, consequentemente, tornou-se uma prática corporal universalizada. Tá? Definindo um pouquinho mais sobre o MMA. Um fato interessante, então aqui a gente tem vários atletas, Naomi Osaka, Mbappé, Stephen Curry, né? A Serena Williams e aqui o McGregor. Então, todos esses são atletas, né? Tênis, né? Basquetebol, futebol e ele é um lutador do UFC, né, que é uma marca, ele faz o MMA, as artes marciais mistas. E o atleta mais bem pago do mundo, quem seria, se vocês não estivessem lendo lá? É ele, tá? É o lutador, o Conor McGregor, que ele ganha em média 180 milhões de dólares. Por que em média? Porque às vezes ele faz uma propaganda aqui, faz uma propaganda ali, esse valor ele oscila, tá? Então, ele é o atleta mais bem pago do mundo, então é um lutador. Já chegou a ser um jogador de golfe, né? Então as coisas vão mudando. Hoje a gente pode dizer que é ele. E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. Você concorda com essa afirmação aqui, ó? As lutas têm a finalidade de ser uma necessidade das massas e ser consumido como entretenimento nos momentos de lazer dos espectadores. Faça um cartaz animado sobre esse assunto. Então você vai fazer um cartaz animado, né? Vocês entendem bastante de tecnologia. Vai fazer um cartaz animado sobre essa frase. O que vocês acham dessa frase? Já voltamos.
Conseguiram realizar um cartaz animado da atividade? Então vamos lá, vamos ver a afirmação. As lutas têm a finalidade de ser uma necessidade de massas. Então é o que é preciso, é uma necessidade. Quando a gente fala necessidade é porque é necessário. Então a luta é uma necessidade de massa, vocês acham? Concordam com isso? E ela deve ser consumida como um entretenimento nos momentos de lazer dos seus espectadores. Vocês acham que ela é consumida como entretenimento nos momentos de lazer, no momento em que a pessoa está ali, tranquilo, final de semana ou no horário livre, para quem assiste? Vocês acham isso? Então essa era a questão, muitas pessoas concordam, muitas pessoas discordam, né? Mas se a gente for pensar numa grande maioria, ela realmente, né, ela tem consumindo bastante essa questão do entretenimento, né? As pessoas buscam muito essa necessidade do espetáculo, de assistir o espetáculo, né? Então, a gente pode concordar, ou quem discorda deve ter seus argumentos também, né? A ideia era fazer um cartaz animado sobre esse assunto. E o que nós vimos nessa nossa aula? Então, a relação das lutas e também dos veículos midiáticos. Nós falamos sobre esporte e espetáculo, eventos esportivos, atletas e o sucesso dos mesmos, fenômeno MMA. Aqui, se vocês quiserem ver um pouquinho sobre esporte de luta, só clicar nesse link. Aqui as nossas referências. E eu gostaria de agradecer vocês, estudantes, os professores. Muito obrigada, espero que tenham gostado e até breve. Tchau, tchau.